termo pluriversalidade, que é um termo caro também às filosofias de matriz banto, né, de matriz africana, que entende que a diferença não é um fundo que que deveria nos desumanizar, mas ao contrário, né? A diferença é o que enriquece a relação. Eu acho que a gente tem um grande aprendizado para tirar daí. E não posso deixar de pensar também, daí eu vou lançar para que vocês possam comentar e depois a gente já vai abrir para a participação do público também. Pensando o que torna possível, né, esses projetos em diferenciação ao próprio Estatuto da Universidade, né? Foi comentada a dimensão excludente, o aparelho burocrático que às vezes impede que as ações sejam realizadas, né? Mas também toda uma construção de valores que passa por arquitetura, que às vezes é uma arquitetura que é imponente, que exclui, ou de vocabulário, né? Ou de uma série de elementos aí que passam por todos os conjuntos dos sentidos, né? Elementos visuais, a palavra, a arquitetura, conjunto gestual do corpo, né? Que se constrói nos lugares acadêmicos também. Passar a bola para vocês e perguntar como né, essas experiências que têm como condição de existência o que não é dado, né? Porque parece que quando a gente fala nessas práticas, iniciativas que rolam fora do grande circuito das artes ou do grande circuito acadêmico, parece que a condição para a existência é justamente a invenção do impossível o tempo todo, né? Produzir aquilo que não nos é dado e inventar uma nova condição de realidade, um novo vocabulário, um novo contexto, um novo circuito, né? E isso é de se notar o quanto isso de fato coloca numa situação de pavor, né, o poder instituído, né? Ocupar a rua, como o Pedro falou, né? O simples ato de pegar um microfone de uma praça pública já é uma intervenção estético-política direta nesse ambiente. Por quê? Porque nesse espaço, segundo, né, a orientação dos corpos imposta pelo controle, pelo governo, é justamente que não seja um espaço de discussão, não seja um espaço para colocar em pauta, né, a vivência coletiva na rua, né? Agora eu queria perguntar para vocês, falar um pouquinho mais sobre como a gente pode pensar, daí, desenhar táticas coletivas que possam fazer um trânsito cada vez mais intenso e próximo entre essas atividades de universidade, e daí talvez de fato o termo pluriversalidade seja mais coerente com o que a gente está tentando produzir aqui, mas como a gente pode intensificar esse trânsito, né? Fazendo com que esse tipo de atividade esteja cada vez mais interferindo, afetando, incomodando, né, dentro da universidade, e ao mesmo tempo ter uma situação na qual a academia possa também estar mais atenta a esse tipo de produção, que fala uma outra língua, que tem a pele de uma outra cor, que veste outra roupa, que anda em lugares distintos que os lugares mais centrais, né? Como abrir um pouco mais a escuta para que haja de fato uma situação de troca e de mistura, né? Uma vez que já é de praxe, né? Se a gente vai numa comunidade onde tem uma situação cultural intensa e popular, as pessoas costumam já olhar com certa desconfiança as pesquisas acadêmicas, às vezes os pesquisadores que chegam nesses lugares e acabam por vezes consumindo e não dando algum retorno, né? E bom, tem que lidar de novo, né? Mais ou menos com novos cabrais, né? Como o Guajajara falou. Então é uma situação de traçar a estratégia e de ficar pensando cada passo que você dá o tempo todo, né? Então gostaria só de trazer esse novo questionamento, né, que diz respeito a como intensificar esse trânsito, e na sequência a gente abre para questões do público. A Aldeia Maracanã, o prédio ali não é diferente também. Embaixo daquele prédio todo tem ele é oco por dentro, por baixo, né? Tem um galpão embaixo assim, alguma coisa. É porão, né? Porão, tem um porão embaixo do prédio inteiro.
Então nós viemos a descobrir que ali também, pela construção daquele porão, era um local de tortura também. Então nós passamos a discutir os papéis que depois da retirada dali nós passamos a seguir esses papéis, um pouco da história daquele móvel, um pouco da história da questão indígena aqui no Rio de Janeiro. Viemos a descobrir que o relatório Figueiredo ficou durante muito tempo escondido ali. Quando na retirada do Museu do Índio dali para Botafogo, parte daquela documentação ficou aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo, no Museu do Índio. Outra parte foi para Brasília, para a FUNAI, que então já era, não era mais SPI, Serviço de Proteção ao Índio, já era a Fundação Nacional do Índio. E logo em seguida, a parte 50% que foi para Brasília, um passe de mágica pegou fogo no prédio lá e queimou parte da história. Outra parte ainda continuava aqui no Rio de Janeiro. E aí descobre-se ali o relatório Figueiredo. Hoje mesmo eu estava conversando com algumas pessoas sobre o relatório Figueiredo. Então nós passamos a discutir, e aí veio a ira do Estado. Não, esses indígenas não podem ficar aí. Ainda mais com indígenas pensando, indígenas discutindo sua própria história. Não pode, nunca. O Estado, a cultura dominante nunca deixou nós, povos originários, nós indígenas, pensássemos. Acima de tudo, como assim? Começaram a falar em universidade indígena. Não pode. Tem no Mato Grosso, no NEMAT, que tem cursos sobre indígenas que interessam, mas não é uma universidade. Então, a partir daí, nós começamos a conversar também com outros sujeitos de outros países também, principalmente países de magia, falantes do espanhol, que são países indígenas também, que pensam outras universidades também. Outros modelos de universidade que não é aquele modelo do Estado, que não é aquele. Então passamos a receber estudantes do México, das universidades do México, indígenas do México, da Bolívia, do Peru também, que nos mostraram que é possível ter uma universidade independente. Nos reunimos ali diversos, com algumas parcerias com algumas universidades estatais, mas não diretamente com o controle do Estado. Então, nós vimos naquele momento que era possível outros modelos de universidades que não esse modelo do Estado, imposto pelo Estado. O Leão tem esse nome por conta dessa tentativa mesmo, né? E a gente fez muitos eventos de sound system, de reggae. Então, por conta da cultura Rastafari, Etiópia, a brincadeira é nesse sentido. É muito bonito ver como que vários outros movimentos de ocupação da praça passaram a fazer eventos lá, não por uma questão de vanguarda nossa, assim, porque já haviam outros eventos antes que rolavam, como a roda de capoeira, que tem toda sexta-feira, 18 anos, e também o grupo Afrolaje, que faz lá uma roda de jongo e coco aos últimos domingos do mês. Só que a gente teve um nível de obsessão tão grande que em 2014 e 2015 foi um período de 8 meses em que a gente estava todo fim de semana na praça, assim, e às vezes sábado e domingo. Eu não sei nem como é que eu... E está se tornando um espaço cada vez mais democrático nesse sentido. Tem uma iniciativa agora de aulas também, às quintas-feiras lá, sempre pautada na obra do Paulo Freire. Isso é muito maravilhoso de ver, assim, como que os espaços públicos podem ser verdadeiras ágoras, sabe, de troca de conhecimento, de encontros, e até de degladiação ideológica, né? Eu acho isso saudável, a beça. Então, o Leão, a gente tem um cineclube bem ativo também, o Cine Etíope, do Meia. A gente já abrigou alguns festivais de cinema que buscaram a gente, perguntar se a gente podia sediar edições, e a gente sempre tenta levar o diretor para um papo depois do filme. Então, acho que o nosso processo pedagógico vai para além da música e do entretenimento, sabe? A gente tenta
promover esse tipo de uso da praça e dos espaços públicos em geral. E aí chegamos a bater no Maracanã, ainda na porta do Maracanã, na porta da aldeia Maracanã. Mas tinha as polícias, 2 fileiras de policiais dando uma mão um pro outro aí, era para não deixar entrar, a ordem era não chegar nem perto, nós chegamos perto do portão do Maracanã. Aconteceu Copa, né, várias manifestações, como vocês acompanharam aí, e nós estávamos sempre nas manifestações, mas sempre o destino à aldeia Maracanã, sempre retornar para a aldeia Maracanã. Fomos, arrebentamos a grade de novo, entramos de novo, batemos Maracá, fomos tirar de novo. Toda vez que a gente entrava era retirado. Então, eu acho que foi vencer pelo cansaço. Vencer pelo cansaço. Nós não vamos cansar. Não vamos cansar. Polícia, direto, tomaram o prédio, usando tudo quanto foi forma ali, botando os caminhões de cavalo para proteger o Maracanã, futebol, mas mesmo assim a gente entrava. Aí passou a Copa do Mundo, passou a Olimpíada. Quando foi final da Olimpíada, porque estava tudo cercado mesmo com grade mesmo, muito aparato policial, guarda da Odebrecht. E aí quando foi final da Olimpíada, começaram a tirar as grades, aí nós assumimos o prédio novo. Logo, a Olimpíada foi em agosto, final de agosto, nós assumimos de novo. E aí ficamos limitados à parte de trás, que era a parte da Lanago, que já estava tudo encimentado, tudo asfaltado. Mesmo assim nós assumimos, ficamos morando embaixo da goiabeira. Ficamos embaixo da goiabeira, começamos a levar algumas ocas, algumas coisas, e a partir daí não saímos mais de lá. Tivemos problema com a guarda municipal, depois tentando nos tirar, que já era a guarda não, no finalzinho de 2016 ainda era a guarda do Paz ainda. Mas sempre pensando em uma educação diferenciada, uma educação ainda que, por várias reuniões que nós tivemos lá, nós tentamos mostrar o tamanho ainda do abismo que é a educação acadêmica, né, para a educação indígena, para a educação dos povos originários. Então, assim, mesmo sempre na intenção de estreitar um pouco e ensinar, mostrar um pouco da cultura dos povos originários, da educação diferenciada, da educação indígena. Existem algumas iniciativas de articulação entre esses movimentos. A Rebeca Brandão, que é uma produtora incrível, que também faz parte do Leão, ela chegou a propor o PIC, que era Produção Independente de Cultura. Não foi para frente, porque é muito difícil de articular, mas é uma ideia que está lançada no ar. Enfim, eu acho que a gente tem que buscar também, quem tem curiosidade, saber pesquisar mais, assim, tipo, eu quero conhecer um pouco mais a minha cidade, então vou procurar saber, né, pô, nesse bairro aqui, quem é que tá movimentando um tipo de movimento nesse sentido, quem é que tá colocando a cara na rua. Eu acho que um excelente exemplo de articulação, para além das rodas de samba que tem uma organização, são as rodas de rima, né, da cultura do hip hop. Os caras têm uma organização tão forte que qualquer bairro que você tem hoje em dia tem uma roda acontecendo, que vai para além daquelas rimas de um querendo acabar com o outro, né. Eles têm um trabalho de fortalecimento da ocupação pública e de trazer a juventude para se interessar por esse tipo de evento muito importante. Então, assim, eu acho que vai um pouco nesse sentido. A gente está num momento muito difícil, porque teve um boom de criação de coletivos de rua em 2013, né, por conta de tudo que estava acontecendo politicamente. E em 2014 a gestão de cultura do Eduardo Paes fez um mapeamento desses coletivos de rua, dessas atuações. Teve um edital específico que eram ações locais, que não contemplou a maioria, mas acho que foi algum esforço. Então isso deu algum gás para alguns coletivos, mas vários já morreram porque é difícil, porque falta dinheiro, falta vontade política, né, para estar fomentando esse tipo de coisa. E é isso, cara. Eu acho que é um pouco de obsessão mesmo. Acho que as pessoas têm que ser
levemente loucas para continuar. É o meu caso, felizmente ou não. A gente está aí, a gente não vai parar mesmo. E está se comunicando. A cidade do Rio ainda é uma cidade muito dividida. Essa visão de cidade de praia, de subúrbio, ainda é uma coisa caricata, escrota, que o sistema de transporte público também ajuda a manter do jeito que é. Mas a gente é uma cidade muito grande, muito diversa, e que o próprio carioca não conhece direito, né? Até quem frequenta a Zona Norte muitas vezes conhece bairros ali do seu entorno, mas não conhece algumas áreas bem próximas, sabe? Acho que por uma questão de preguiça mesmo, sabe? De falta de curiosidade de conhecer a própria cidade, mas também por uma falta de um incentivo, de uma cultura de explorar a sua cidade, de entender essa diversidade tão grande que a gente tem. Sua razão ninguém contesta, ser lá destino é sua arte. Meu corpo é uma casa modesta que espera ela chegar. Quando eu sentir o desespero me açoitar, eu sei que vou querer lhe invocar, mas compreendi que há um mistério milenar, não basta conhecer para decifrar. O pio de uma ave noturna é sua melodia. Nas trevas a semente da luz do dia. Ela me espia pela fresta, ela está em toda parte. Vem me buscar ao fim da festa e espere eu acordar. Sua razão ninguém contesta, ser lá destino é sua arte. Meu corpo é uma casa modesta que espera